Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham lido o capítulo 4 e tenham feito os exercícios dessa unidade, os modos de vida na América, mais especificamente no Brasil. Uma pequena observação, as respostas estão escritas com a cor azul. Primeira, monte em seu caderno um quadro conforme o modelo a seguir, contemplando com as afirmativas que se relacionam a cada sítio arqueológico. A. Os objetos ali encontrados, segundo alguns pesquisadores, teriam sido produzidos por grupos humanos há mais de 50 mil anos. Mas nem todos os estudiosos aceitam essa hipótese. Só pode ser um local. Lembrem quando eu expliquei para vocês? Fica aqui no Piauí, no Parque Nacional Serra da Capivara. Resposta é o Boqueirão da Pedra Furada. B. Sítio onde foi encontrado o crânio de Luzia, a primeira brasileira. Resposta: todo mundo lembra Luzia, Minas Gerais, descoberta por Arnete Laminha Perré na década de 70 e redescoberta por Walter Neves na década de 90 e atualmente se encontra queimada por conta do incêndio do Museu Nacional. Ela foi encontrada em Lagoa Santa. C. As escavações foram conduzidas pela pesquisadora Niede Guidon. Só pode ser um lugar, no Piauí, no sítio Boqueirão da Pedra Furada. D. Permitiu aos cientistas levantar a hipótese que o grupo mongoloide não foi o único a povoar o continente americano. Lembra muito de Luzia, de tipologia africana, e Zuzu, na Toca dos Coqueiros, mas só pode ser uma resposta. Lagoa Santa, em Minas Gerais. 2. Identifique as afirmações incorretas e reescreva corretamente em seu caderno. A. A fauna do Brasil pré-histórico tinha animais muito maiores que o de hoje, e a vegetação apresentava áreas menos florestais. Está correto. B. Ao contrário de outros povos, os habitantes do Brasil pré-histórico não conheciam a cerâmica e eram nômades. Erradíssima. Os primeiros habitantes da Terra, que bem mais tarde se tornariam o Brasil, eram nômades, mas com o tempo alguns adotaram o sedentarismo, como certos povos dos sambaquis. Vários povos, como Marajoara, lá em Belém, e os guaranis, no litoral, como conheciam a arte da cerâmica. A cerâmica ela se dissima no Brasil por volta de 7 mil anos, assim. C. Se os sambaquis são formações naturais e não tinham nenhuma função para os homens pré-históricos que habitavam o litoral. Resposta. Os sambaquis foram produzidos por habitantes das regiões litorâneas e ribeirinhas de diversas partes da América. Provavelmente tinham algum significado simbólico para a população local, como servir de moradia aos mortos. Consertamos. D. A agricultura no Brasil começou a ser praticada por volta de 7 mil anos atrás, e seu principal produto era a mandioca. Verdadeiríssima. Até hoje os índios plantam a mandioca. Inclusive nós comemos beiju justamente que aprendemos com os índios. Após desenvolverem a prática da agricultura, os habitantes do Brasil pré-histórico deixaram de praticar a caça e a coleta. Jamais, está erradíssima. Resposta. Mesmo após o desenvolvimento da agricultura, muitos habitantes do Brasil pré-histórico continuaram a ter na caça e na coleta fonte importante de sua alimentação. 3. Qual a importância dos sambaquis para a compreensão do povoamento da América? Resposta. Os sambaquis abrigavam populações numerosas. Para os cientistas, as populações dos sambaquis são um exemplo de modo de vida sedentário, não relacionado à agricultura, o que justifica a teoria que não foi apenas a prática da agricultura que possibilitou a fixação em determinadas regiões. 4. Em que grupo? Leiam o texto, em grupo, leiam e respondam as questões. Em abrigos rochosos nos estados do Piauí e de Minas Gerais, por exemplo, os arqueólogos encontraram fragmentos de paredes com pinturas e blocos com gravuras, vestígios soterrados por camadas de sedimentos que datam de 7 a 9 mil anos atrás. Entretanto, a crescente exploração econômica das jazidas minerais brasileiras, a rápida expansão da urbanização e o desenvolvimento do turismo em áreas não urbanas têm ameaçado esse milenar patrimônio cultural, devido à carência de informação e proteção. Quais as descobertas foram citadas no texto e onde ocorreram, pessoal? Resposta. Foram descobertos fragmentos de paredes com pintura e blocos de pedra, com gravura, com idade de 7 a 9 mil anos, nos estados do Piauí e de Minas Gerais. B. Segundo o texto, ações humanas têm causado degradação desse e de outros vestígios dos povos pré-históricos no Brasil. Resposta. A exploração de jazidas minerais, a urbanização e o turismo em áreas não urbanas, sem o acompanhamento das políticas eficientes de governo, contribuem para a degradação do nosso patrimônio arqueológico. Além disso, o desconhecimento da população sobre esses vestígios e de sua importância dificulta a sua preservação. E a C, a última,
Imagine a seguinte situação. No processo de construção de uma estação de metrô em seu estado, pesquisadores encontram um conjunto de vestígios arqueológicos importantes. Eles solicitam a interrupção das obras e a alteração do traçado original para que o local seja tombado e transformado em um sítio arqueológico. As autoridades no estado insistem em manter as obras, alegando que grandes investimentos já foram feitos e que milhares de pessoas seriam prejudicadas pela interrupção do trabalho e pela alteração do traçado original do projeto. Reflitam sobre essa situação, avaliando os prós e contras. Que decisão vocês acham que os governantes devem tomar? Interromper ou continuar os trabalhos? Considerem as necessidades imediatas da população, os gastos já feitos e o valor daquele patrimônio para o nosso país antes de responder à questão. Essa questão, pessoal, é pessoal de vocês. O que vocês acham? Vocês parariam a obra ou continuariam? Na minha opinião, eu acho que a gente poderia desviar o traçado. Dá para conciliar desenvolvimento econômico e proteção do patrimônio. Porque esse patrimônio arqueológico ele também gera valor, principalmente no campo do turismo sustentável. Tem sítios arqueológicos que são visitados por milhares de pessoas, como as pirâmides do Egito, as réplicas de Lascaux, o Parque Nacional Serra da Capivara. Então, acho que a gente deve repensar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abração, até a próxima aula.